Prezados amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Hoje a Laranja Maranguelo Peritos Consultores tem um assunto bem polêmico na área jurídica, o marketing jurídico e a sua ética. Resolvemos trazer esse assunto porque o advogado é um empreendedor e, como tal, precisa fazer a propaganda do seu negócio. Entretanto, algumas regras a serem respeitadas. E sendo assim, a gente traz no programa de hoje o meu amigo, Dr. Paulo Cordeiro, advogado trabalhista, professor, que trabalha também na ética da OAB e ações sociais. Então, bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Ao nosso programa. É uma grande satisfação estar aqui contigo. Sabe o quanto eu te admiro. Admiração é mútua, tu sabe. Muito obrigado. Então, Paulo, para a gente conversar nessa parte empreendedora dos advogados, né, que é tão difícil, então eu queria conversar um pouquinho contigo, como é que esse advogado vai mostrar esse serviço, já que ele é um empreendedor, e conseguir respeitar essa ética do OAB, que a gente sabe que a ética da OAB tem todo um rito, é rigorosa. Sim. Eu acho que é importante a gente comentar qual a base legal para a gente encontrar esse conjunto de regras que vai acabar nos norteando. O Código de Ética, por óbvio, mas no provimento 94 de 2000, só procurar no Google, provimento 94 de 2000 OAB, vai estar bem mastigadas as regras de publicidade, não de marketing, tá? Que tem que fazer essa distinção. Certo. O marketing pessoal do advogado é possível, né? O que não se pode fazer é tornar a profissão mercantilista. Esse é o princípio basilar, digamos assim. Então, tendo como base o não mercantilismo, a publicidade passa a ter um caráter somente informativo. E essa publicidade é liberada. Agora, como distinguir isso é a grande dificuldade. A maior parte das vezes no bom senso, mas também pode fazer pesquisa, consulta em abstrato para o Tribunal de Ética sobre os casos da publicidade ou outros casos de ética que a pessoa tenha dúvidas, mas em abstrato sempre, nunca num caso concreto. E a OAB vai responder. Ou conversa com alguém que integra essas comissões, né? Que o pessoal tem muito interesse em que as pessoas saibam. A Comissão de Fiscalização fez um grande trabalho de divulgação no ano passado e retrasado, especialmente ano retrasado, percorreu todo o interior do estado, ensinando as OABs do interior, dando palestras gratuitas, vários colegas aí, né? Para que as pessoas tenham mais consciência e conhecimento e também para implementar a questão da denunciação e como é que se encaminha isso tudo. Então vocês têm, de repente, maior dificuldade com o público de advogados que estão recém-iniciando ou essa problemática em geral? É o mais comum, até pelo perfil jovem, né? O jovem tem muito mais acesso à internet, né? E a gente confunde muito o que é uma publicação pessoal do que uma publicação profissional. Eu mantenho a minha fanpage, a fanpage é permitido, tá? Também é permitido a utilização do Google AdWords, né? E a parte da publicidade em si, o conteúdo é o que vai se ter cuidado. Então não pode fazer chamamento de cliente, promoção de ação, né? Falar em valores, nem muito menos, isso é uma conduta ética importante, muito menos garantir resultado, que é o que a gente mais vê nas propagandas daí, né? Eu costumo dizer que a advocacia é relacionamento. Então, aí entra a questão de marketing pessoal. O Matheus Aires Torres tem uma palestra muito boa sobre isso. O marketing pessoal de relacionamento não exige muito de nós, exceto presença. Presença nas redes sociais, presença em eventos. Inclusive entre advogados. Porque uma boa parte dos meus clientes são advogados que não atuam na área que eu atuo. Então se faz parceria ou se faz atendimento direto das demandas deles, né, na área trabalhista. E também outros clientes meus, a maioria, uma boa parte dos meus clientes são amigos da vida, né? Claro, eu tenho 20 anos de área comercial antes de ser advogado, então trouxe uma bagagem boa. Mas aqueles que não têm essa bagagem toda, têm outros relacionamentos na vida. Teu cabeleireiro, a costureira, a amiga da mãe, a amiga do pai, essa gente que tem que te conhecer, né? E aí explorar a tua imagem conforme a tua estratégia, né? O que tu quiseres mostrar para o teu público. Depois disso, fidelização de clientela. Isso é uma atitude de atendimento. O
que é? Comprometimento com resultado, isso o cliente leva muito em consideração. Não é prometer resultado, é se comprometer em tentar o resultado que o cliente quer e demonstrar. Dar retorno para o cliente absolutamente todas as vezes. O cliente é o dono do processo, ele tem que saber o número do processo e como consultar. Isso vai te trazer uma demanda de WhatsApp, de telefonemas. Doutor, meu processo está concluído. Doutor, são termos técnicos. Eu entendo como minha obrigação explicar. A única coisa que eu fiz, que eu botei no meu WhatsApp, é que a pessoa não sabe quando eu li. Porque é muito comum, depois das 23 horas, algum tipo de consulta. Como eu vejo se é emergência ou não, não sendo emergência, eu respondo no dia seguinte, mas respondo, né? Dar prestação de contas para o cliente de valores, especialmente, essencial, e deixar ele calmo. Porque o que ele quer? O que é um bom advogado? É o camarada que recebe a visita do cliente e o cliente deixa com ele os problemas que foi para que ele contratou. E não sai dali preocupado se o advogado vai fazer um bom trabalho. Tem que passar essa confiança. Claro que aí colabora conhecimento no assunto, postura, enfim, a referência com a que a pessoa te procurou. Claro. Essa é a minha base de marketing, para mim dá certo. Clientela não falta. E cada cliente bem atendido, ele te dá um universo de possibilidades. Muitos né? outros. E isso é bem interessante, né, agora das redes sociais, né? Porque a gente que é mais antigo, né? Antes a gente fazia nossas propagandas na lista telefônica. E era só, né? Então, até acredito que a parte da ética da OAB, nesse sentido, não estou dizendo que era mais fácil, mas eu acho que não era tão problemático, né? Não, e a internet colaborou muito com isso, né? Agora, se tu for ver, as regras de publicidade da OAB, elas visam proteger o pequeno. Porque o grande consegue fazer uma grande rede de publicidade, ilegal que seja, em rádio, TV, outdoor. E até que a OAB faça alguma coisa, esse camarada já lucrou bastante. Então, o grande não está preocupado com isso. Até porque a sanção não é uma sanção de suspensão, alguma coisa mais grave. Ela é leve. Não tem a suspensão da Tem, mas pela repetição. Pela repetição. Ela é leve, ela não, de primeira assim não é. Inclusive, num caráter educativo, a OAB vem notificando a pessoa para que ela mude, antes de punir. Né? Então, ou de virar um processo ético, né? Que é um peso na vida do advogado. E o pequeno não tem essa condição. Não, aí fica desigual. E tudo que ele tem é a carteira e a possibilidade de trabalhar. Então ele tem ameaçado, inclusive, a possibilidade dele trabalhar, o poder de se defender e não vai ficar rico fazendo publicidade no Facebook. Né? Normalmente não funciona, só funciona para ser fiscalizado mesmo. Né? Então, tu deve fazer um canal informativo, na minha opinião. Eu tenho um canal informativo, embora eu publique muito menos do que eu deveria. Mas se eu quisesse buscar mais clientela, eu ia publicar mais notícias jurídicas, cuidando para não comentar casos alheios, todas aquelas normas de ética, que são gerais, né? Não são específicas da publicidade, e fazer relacionamento. Estar em eventos, cursos fora da área são muito interessantes, porque ainda que ele tenha um pouco a ver com a área, mas pega profissionais de outras áreas, aumenta teu networking, né? Essas pessoas às vezes não vão usar teu trabalho, mas também vão te indicar, anda sempre com um cartão de visita no bolso, dentro das normas de publicidade informativa. E o escritório de advocacia, ele pode patrocinar um evento? Eventos jurídicos, sim. Só eventos jurídicos. Jurídicos. E de cunho educativo, jurídico. Então, muitas vezes a gente vê escritórios patrocinando eventos não jurídicos, aí a defesa é de que é de cunho educativo, mas educativo e jurídico. Tem que ter um caráter jurídico. Nesse sentido, se pode até, inclusive, vender cursos, por exemplo. Né? Tem caráter jurídico, então está tranquilo, está permitido. Algum conhecimento eu tinha referente à publicidade, como a minha área é contábil, né? O CRC, ele é até bem mais tranquilo referente a essa publicidade. Ele, na verdade, ele se orienta, que a gente pode até fazer propaganda em rádio, a gente vê como ele é bem mais liberal. Mas a gente sempre tem que ter o cuidado, assim, eu não sou a melhor perita, o melhor contador, nesse sentido não, mas tu pode patrocinar. São regras éticas lato sensu. Isso. Mas tu vai encontrar, por exemplo, na medicina, normas parecidas com as nossas. Muito embora me pareça que a fiscalização não seja tão criteriosa, porque a gente vê muita propaganda.
Por outro lado, talvez os médicos entendam que a nossa propaganda também não é tão criteriosa, porque também vê-se muita propaganda de advogado, especialmente em rádio. Com certeza. Ou atualmente em TV, em cadeia nacional. E não pode. Ou outdoors na nossa freeway. Tem isso também. E é muito difícil a luta, porque as entidades, as emissoras de TV e rádio, jornais e revistas, eles não estão preocupados com as nossas normas éticas. Eles não são proibidos. Sim. Quem é proibido é o profissional. Claro. Então não se consegue combater na origem. Sim. O profissional que tem que se cuidar. E às vezes não se consegue localizar o colega. O cadastro desatualizado, coisa assim. Às vezes não se consegue identificar quem é o patrocinador daquilo. Né? Tem propagandas que são genéricas, que só dão um número de telefone. Então é uma luta bastante braçal, assim. Com os teus esclarecimentos, Paulo, eu acho que ficou mais fácil realmente a gente entender referente a essa parte da ética, que é rigorosa, mas ao mesmo tempo é engraçado dizer isso, parece que não é, porque se tu pode fazer propaganda em tese, né, não propaganda, falando melhor, publicando os teus artigos, falando dos assuntos jurídicos, né, tu tendo um bom relacionamento com os teus clientes, tu vai fazendo teu network, é a tua propaganda. Né? O que difere, por exemplo, do Conselho Regional de Contabilidade, porque eu sou contadora, lá é um pouquinho mais flexível, que eu posso fazer propaganda no rádio. O que eu não posso é fazer uma propaganda dizendo assim, eu sou a melhor contadora, eu sou a melhor perita, né? Isso que não é devido. Até pela subjetividade disso, né? Exatamente. Né? Mas referente à OAB é um pouquinho mais rigorosa, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem sim como o advogado empreender. Sim, a advocacia é um empreendimento. No momento que eu monto um escritório, ele é uma empresa. Sim. Ele tem financeiro, entrada, saída, tem que ter lucro, que a gente não chama de lucro, mas ele tem que ter um valor que eu ganhe a mais além das despesas. É que o advogado traz toda uma carga diferente, né? Outros conselhos, por exemplo, o da medicina, também tem essa rigidez. Odontologia também tem essa rigidez. E talvez eles entendam que a gente não seja tão rígido quanto a gente entende que eles não são tão rígidos. Porque a gente vê muita propaganda de médico, de dentista, gente gritando na rua e tal. Mas e talvez eles tenham essa mesma ideia da gente, porque, como eu falei antes, é difícil de punir, é difícil de inibir isso. Se um camarada botar uma propaganda no rádio hoje de uma inserção por dia, ele vai ganhar inúmeros telefonemas. Se ele falar que é consulta grátis, então ele vai lotar de trabalho. Se para aquele escritório direito em massa é uma coisa interessante, para ele vai ser bom, vai ser lucrativo. E até que a gente puna, ele já parou. Né? Então, não na verdade, o advogado tem que construir a sua imagem pelo que ele conhece e por aquilo pela forma como ele trabalha. Né? Nós recebemos, por exemplo, honorários. Honorários vêm de honra. Né? A nossa profissão tem que transmitir conhecimento e confiabilidade. Basicamente é isso. Né? E por isso as normas da OAB, imagino, que elas engrandecem esse lado do advogado, elas permitem trabalhos bem fortes e amplos nesse sentido, mas sempre dentro do conhecimento e do atendimento adequado ao cliente. Porque, imagina, a gente pega muitas vezes a vida do cliente nas nossas mãos. Sim. E às vezes eu estou falando literalmente. Claro. Né? Uma internação hospitalar, às vezes o dinheiro de uma vida toda numa ação trabalhista, numa ação indenizatória. Então, a pessoa tem que ser séria, né? Tem que não só parecer, ela tem que ser. Para mim, a melhor propaganda é o retorno do cliente. É o cliente, aquele cliente que vem indicado, ele vem normalmente num voo cego. Ele não está muito preocupado que tu te apresente, ele já sabe quem tu é. Ele quer o teu trabalho. Né? E aí entra a questão também dos honorários aviltantes. Né? A gente que tem o trabalho reconhecido pode fazer o seu próprio preço, né? Respeitando a tabela da ordem, que é hoje uma infração ética o não respeito da tabela da ordem. Assim como o consulta grátis é proibido. Né? Sim. Mas tudo isso vem da necessidade de discrição e de publicidade informativa. E muitas vezes essa tal de consulta grátis que a gente vê, e muito, né, Paulo? Eu acho que é uma forma desse advogado que está começando a querer fazer o seu marketing. Mal ele sabe que ele está comprando uma bomba, porque todo mundo que tu atende grátis,
acaba dando errado. É. É um cliente que não vai confiar em ti, o negócio dele é preço. Exatamente. E não valor, né? E vai falar mal de ti. Não, mas é verdade. A gente tem É diferente da advocacia pro bono. Claro. Que aí realmente é assistencial. Quando efetivamente uma pessoa precisa de ajuda, não encontra. Na justiça do trabalho é muito comum que a gente eventualmente não ganhe as ações porque falta uma testemunha ou alguma coisa assim. Agora tinha a onda de cobrar ainda honorários e custas, mas agora a jurisprudência já avançou nesse sentido. Então, o advogado que trabalha para uma pessoa sabendo que ela não tem muita chance de provar aquilo que ela tem de direito, que ele entende que ela tem de direito, ele muitas vezes faz uma advocacia pro bono. Eu fazia muito isso antes, muito. Fazia dentro do que era possível, gente que eu sabia que estava em estado de miserabilidade. Então, às vezes eu baixava meus honorários, às vezes eu somente orientava e às vezes eu trabalhava sem saber se ia receber, né? Em todas as profissões, né? Eu também já fiz, né? E faço, né? Eu costumo dizer que isso é uma posição muito egoísta, né? Porque como faz bem ajudar os outros, né? Então a gente acaba lucrando com isso, nem que sejam uns bitcoins celestes. É verdade. Então tá, Paulo, eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Eu sei que tu é cheio de compromissos, tá? Reservar um pouquinho aqui para conversar com a gente. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal de casa, dar o último recadinho, já que é nosso canal de empreendedorismo. Dá um recado também para quem está começando, né? Certo. O que tu diria para esse advogado que está começando, enfim, teu último recado e também deixar teu contato. Tá bem. Eu só posso deixar o e-mail, tá? Então isso é uma norma de publicidade. Meu e-mail, depois eu digo, então. Colega que está começando o trabalho, ou clientes que vão assistir, eventuais clientes de advogados que vão assistir a este vídeo, o empreender em todos os setores da vida é necessário. Então, quando a gente trava uma conversa com alguém, a gente está empreendendo, né? E o advogado vive dos honorários, ele precisa de clientela, não tem como. Ou ele vai fazer alguns serviços para a justiça diretamente, mesmo assim vai lidar com clientela, que sejam os advogados dativos. Então ele precisa ser conhecido, sair do anonimato. Eu recomendo que isso seja feito na forma como eu disse, com base no conhecimento e no relacionamento, confiabilidade. Pode fazer trabalhos como esse que tu estás fazendo, desde que com caráter informativo, mas são excelentes, desde que não faça nenhuma propaganda. Tem colegas que me procuravam, eu não posso dar consulta concreta, mas eles queriam saber se o vídeo que eles tinham feito era ilegal, porque tinham dito para eles que era ilegal. Sim. Só que não era, só que eu não podia falar. Mas enfim, pode fazer um vídeo de determinado assunto jurídico, pode-se entregar cartões de visita em mãos, não como uma mala direta, porque não adianta nada dizer que não está panfletando se tu usa o cartão de visita como um panfleto, como já vimos também. Então basicamente é isso, façam. Apareçam e, na dúvida, não arrisquem. Procure um colega mais experiente, procure a OAB, que a OAB tem portas abertas para todos os advogados. É um prazer que todo mundo esteja lá dentro. Eu tenho certeza que eu falo em nome da diretoria nesse sentido, porque é assim que eu me sinto desde o começo, muito bem recebido pelo grupo OAB+. Enfim, contem comigo se precisarem. paulocordeiro@paulocordeiro.adv.br. Então tá, doutor Paulo Cordeiro, mais uma vez obrigada. Queria falar então para o pessoal de casa que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Laranja de Maranguelo Peritos Consultores. Se gostou, dá um like, se não gostou, dá também, né, Paulo? Se gostou, recomenda para os amigos, se não gostou, recomenda para os inimigos. Isso aí. Então até mais um Time to Talk. Tchau. Tchau, tchau.